nós temos a oportunidade de compartilhar a construção da série com outros pastores, e é bem interessante porque nós trocamos experiências, nós trocamos ideias, e eu tive, essa semana passada, a bênção de sentar com um homem de Deus e trabalhar junto com ele na mensagem de hoje, dando continuidade à mensagem que preguei na semana passada, e hoje a gente vai fazer juntos, ele vai falar e eu vou dar suporte, traduzindo. Uma pessoa muito querida da minha família, da nossa igreja, muito querida na sua terra. Ele veio também de Nashville, no Tennessee, e hoje talvez esteja entre os 5 mais respeitados missiólogos do mundo. Quando eu falo do mundo, é do mundo. Ou seja, de todas as nações, todas as igrejas, todas as denominações, o tem como um dos homens que Deus levantou no mundo hoje para compreender, para traduzir, para interpretar e para, ao mesmo tempo, ajudar igrejas e instituições cristãs a cumprirem a sua missão de uma maneira mais efetiva. Ele é um antropólogo cristão. É difícil a gente ver um antropólogo cristão, um doutor em antropologia missionária, também doutor 2 vezes, um na área de antropologia missionária e outro na área de gestão e ministério de igrejas. Então, ele também está sempre na CNN, dando opiniões, lidera hoje, é o presidente da maior, se não a maior, a segunda maior, eu não estou bem claro a respeito disso, mas com certeza, no mundo, uma das 5 maiores instituições de pesquisa do mundo inteiro, a Lifeway Research, que tem o seu polo também em Nashville. E professor de várias universidades, como professor visitante nos Estados Unidos, na Austrália, em países de língua inglesa. Começou a desenvolver, junto com a Cidade Viva, uma pesquisa aqui no Brasil, talvez seja a pesquisa mais ampla já feita nessa nação sobre a igreja. Estima-se que nós tenhamos 78 mil igrejas, estima-se não, isso é um dado oficial, em torno de 78 mil igrejas cadastradas no Brasil e que existem com personalidade jurídica própria, 78 mil. Então nós tiramos uma amostragem extremamente significativa de 2.000 igrejas em todo o país, em todos os estados, em todas as denominações, de todos os tamanhos, tentando identificar marcas de saúde dentro da igreja cristã. É uma pesquisa que vai ser publicada e vai ter um livro depois sobre ela, que nos vai permitir que o povo do Brasil entenda a igreja e que a igreja entenda quem não está na igreja. Então, são 2 objetivos muito interessantes, inclusive para que tenhamos ministérios mais saudáveis. Vamos falar um pouco sobre isso, de ministérios não tão saudáveis. E a ideia é promover a glória de Deus e o Evangelho de uma maneira cada vez mais autêntica e mais baseada no que o Senhor tem a nos dizer na sua palavra. Bem, eu vou chamá-lo, eu vou introduzi-lo agora, vou chamar ele para cá, alguns já ouviram de outra vez, e hoje nós fizemos juntos essa mensagem e vamos pregar juntos. É um tanto quanto esquisito, mas vai ser assim. Please, Mr. Pastor Ed Stetzer, come on. Thank you for coming. I was sharing some details about your life, what you do, where you come from, and about the message that we had the opportunity to do together. The team. Yes. It is good to be back here in Brazil. Muito bom estar de volta aqui no Brasil. This is my favorite church in the whole country. Essa é a minha igreja favorita no país inteiro. Because it's the best, yes? Porque é a melhor. Yes, of course. I like this church so much. Eu gosto tanto dessa igreja. That I sent my daughter to come live here. Que eu mandei minha filha morar no Brasil. And she sang last week here in church. E ela cantou na igreja domingo passado. She do okay? Ela foi bem, gente? Yes. Quem estava aqui domingo passado? Yes. She's a beautiful singer. Ela é muito bonita. And I love all my kids. They have 3 kids. Eu amo demais as minhas filhas. São 3. Thank you for being so kind to her. Thank you for being so kind to her. Obrigado por serem tão
graciosos com ela, tão bondosos com minha filha. and for welcoming me back to open God's E Word. também por me receber de volta. If you have a para Bible, pregar a please palavra. turn with me to Se Philippians você tem chapter uma 1. Bíblia, vamos abrir agora em Filipos, a carta aos Filipenses. While you're turning there, I will tell you a Capítulo couple of things. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou dizer algumas coisas para If you were here a couple of years ago when I preached, Se você esteve aqui alguns anos atrás, quando eu preguei, you will notice I look different, você vai notar uma diferença. Você notou uma diferença. right? I am still taller than most people here. Eu ainda sou mais alto That's do the que same. a maioria das pessoas aqui. I am still wider than most people Eu here. sou mais largo do que a Yes. maioria das pessoas aqui. But now I have a longer face beard than most E people agora here. eu tenho uma barba muito longa, Yes, mais yes. do que qualquer Now, I have been told that nobody in Brazil likes this. Me disseram que ninguém no Brasil gosta disso. Is this true? É verdade, é mais que verdade. It hurts my feelings. Isso aí mexe e corta os meus sentimentos. But in machuca. America, they think this is cool. Mas na América, eles acham isso muito bom. What's the name of the group? Duck Dynasty. O grupo que usa esse tipo de barba é chamado de Dinastia do Pato. And they have big beards. Então eles têm barbas longas. And so you may be jealous, but it is the best that I have. Olha, vocês podem ter ciúme, mas é o melhor que eu tenho. Tá? I see a young man out there with a goatee. Do you see him right there? Ah, Yes, yes, I yes, see yes, a man with a goatee. Tem Yes. Alguém usa aqui barbicha Yes, na yes, igreja? yes, Ele yes, disse que yes, está yes. vendo um ali. Ó. If you keep growing that, it will get better. Ou seja, se você deixar crescer mais, vai ficar melhor Get ainda. longer and longer and Mais longer. longo, mais longo. And mais... one day it will look like this. You can hope. E aí um dia você vai parecer comigo. É, grande vantagem No? que ele não nos No. escute. No. So forgive me. Me perdoem. Just don't get distracted by it. Não fique distraído. But com let's isso. instead look to spiritual excellence Vamos estudar sobre excelência espiritual. from Amém, pessoal? Philippians chapter 1. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 12 e aí nós vamos até o 21. So Vamos ler Pastor juntos? Sergio is going to read the whole thing first. Yes? Ok, nós vamos ler tudo agora. Vamos lá, juntos. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem o que? Ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui eu me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta e sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos ler juntos o 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amen. Amém. It's a wonderful and a powerful passage. É uma maravilhosa e poderosa passagem essa. And we're going to look at it to understand spiritual excellence. E nós vamos dar uma olhada nela para entender sobre excelência espiritual. Because Paul had a right attitude about his circumstances. Paulo tinha uma atitude correta sobre as circunstâncias que ele estava vivendo. He trusted Jesus in the midst of imprisonment. Ele estava confiando em Jesus em meio à prisão onde ele estava. And his focus was not on himself, but on Jesus. E o foco dele não era nele mesmo, mas em Jesus. So today we're going to understand that spiritual excellence, Hoje a gente vai entender que excelência espiritual, it includes the understanding of God's isso sovereignty inclui o entendimento da soberania de and Deus. how God is working. E como Deus está trabalhando. And that God is working through good and bad E que Deus circumstances está trabalhando através de boas e más circunstâncias if we em will nossa trust vida. in Him in the midst of Se them. nós confiarmos nele no meio de tudo isso. Now, Paul doesn't write about his own circumstances very much.
Paulo não fala muito das circunstâncias más da vida dele muito He's regularly frequentemente. pointing people to Jesus. Ele sempre está apontando as pessoas para To Jesus, focus on him. para focalizar em Jesus. Not about Paul, Não era but acerca de about Paulo, Paul's Savior. mas acerca do Salvador de Paulo. But sometimes we like to talk about ourselves more. Mas às vezes a gente gosta mais de falar da gente do que de Jesus. I told you I have 3 daughters, Eu disse a vocês que eu tenho 3 filhas. so you can pray for me. Você precisa orar por mim. I need it every day. Eu preciso de oração todo dia. I love my daughters. Eu amo as minhas filhas. They talk a lot, Elas falam demais. but I like to listen. Mas eu gosto de But escutar. my youngest daughter is 9. Mas a minha filha mais nova tem 9 anos. She loves the way that she looks. Ela ama o jeito que ela parece, como ela é. She's a beautiful girl. Ela é muito bonita. But the problem is she knows she's a beautiful O girl. problema é que ela sabe que é bonita. You know what I mean? Você sabe dizer, Okay. tá entendendo o que é que eu estou So dizendo? she will constantly take pictures of Ou herself. seja, constantemente está tirando foto dela mesma. We call them selfies in the A United gente States. chama isso de o quê? Autofoto. And she goes cheek cheek E aí ela fica tic, 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 and puts it on Facebook bota and no on Facebook, no Instagram, picture after picture of herself. foto atrás de foto dela mesma. Because she loves her blonde hair and Ela her blue gosta do cabelo eyes. loiro, dos olhos And azuis she que ela thinks tem. the whole world should see how pretty she is. Ué? And she thinks the whole world should see how pretty she is. Ela acha que o mundo todo, né, vai achar ela bonita. Quão Now, bonita ela é. no one else in the family looks like Caitlin. Ninguém na família parece com Caitlyn. No Ela é a mais- blonde, no blonde hair, no blue ele, eyes, não just tem, her. ele não tem olhos azuis nem cabelo louro. Só essa pequena que So we had nasceu to say no more pictures of yourself on Facebook. Não bote mais foto sua no Facebook. And she said, okay. E ela disse, tá bom. So last night we were walking down the beach path, Noite anterior a gente estava andando ali na rua, na doing what all the tourists do. fazendo o que todo turista faz. And we went into one of the little shops, E a gente entrou em uma daquelas pequenas and lojas a man was making sculptures of e people. tinha uma pessoa fazendo escultura de pessoas. And there was a beautiful woman escultor. sitting in the chair, E tinha uma mulher muito bonita sentada na cadeira e o escultor fazendo a escultura and he dela. was making a sculpture of there right in front of her. E ele estava fazendo a escultura It exatamente em looked frente à just mulher. like her. Parecia muito com ela. And so Caitlin says, can I get one of those? E ela disse, eu posso ter uma dessa para mim? I said, no. No. Because then there will be 2 of you, and you will Senão vai take ter pictures duas of them de all você over. dentro de casa e você vai tirar foto toda hora de duas de você. She said, Daddy, but no. Não, papai, não é assim não. Duas não. I will sit in front of a mirror, and there will be Eu 4 vou of colocar us. eu e o negócio em frente ao espelho e nós vamos tirar foto de 4 pessoas. Because she 4 loves to see herself. Ela gosta de ver ela mesma. But she's 9 years old. Mas ela só tem 9 anos. She will outgrow this. And Paul models for us a life that doesn't care about oneself. Mas Paulo, ele está modelando aqui um estilo de vida que não tem a ver conosco. His focus was on Jesus. Porque o foco dele era His Jesus. sufferings were for Ele Jesus. estava sofrendo por His Jesus. life was for Jesus. A vida dele era para His Jesus. preaching was for A Jesus. pregação dele era para And if he Jesus. died, it was for E Jesus. se ele morresse, era His para Jesus. life is driven by Jesus. Porque a vida dele era dirigida por Jesus. And if we're going to live a life of spiritual E excellence, se a gente quiser viver uma vida de excelência espiritual, growing and learning and excelling in our spiritual lives, aprendendo e superando em nossa vida espiritual, it is going to be because we focus on Jesus. isso será porque a gente vai estar focalizado em Jesus, Like Paul focused on como Jesus. Paulo focalizava So em let's look at Jesus. 4 things today that Paul focused on in his life. Vamos ver 4 coisas que Paulo focalizou ali em Jesus, na vida dele. Because when he writes this passage, Quando ele escreve essa passagem, he's writing to the church at Philippi, ele escreveu para a igreja de Filipos. and it is having hard times too. Eles, em Filipos, também estavam passando por momentos It is difíceis. experiencing some resistance from the people. As pessoas estavam resistindo à igreja, à pregação do And as we evangelho lá learned em last week, Filipos. Paul was in prison. E como a gente aprendeu na semana passada, Paulo estava aprisionado. He's appealing to the emperor. Ele tinha apelado em um julgamento que ele And teve ao imperador. So he is in a concerned time. He is in a worried time as well. Ou seja, ele estava num tempo de preocupação também, um tempo difícil, assim como a igreja em Filipos estava. And so the church at Philippi sends someone to him named Epaphroditus. E aí a igreja de Filipenses envia um mensageiro que o nome dele é Epafrodito, nós já conhecemos. And so then Paul writes this letter from prison in Rome Então ele escreve essa carta da prisão back to the church at Philippi. e para dar de volta à igreja em He does Filipos. not give a lot of details, Ele não dá muitos detalhes na carta. just some that they would know of his heart and his circumstances. Algumas coisas que estavam acontecendo no coração, sobre as circunstâncias.
So he might take the opportunity to point to Jesus, E ele tinha a oportunidade de apontar mais uma vez para Jesus. knowing that Epaphroditus would give them the rest of the E details. aí, quando Epafrodito voltasse, ele diria pessoalmente os detalhes. So there are 4 things you will find in your note sheet. Ou seja, a gente vai encontrar Do aqui you nas have this? nossas Let's wave it back notas. and forth. You have this? Vamos lá balançar Yes, assim. yes, yes. So let's listen as Pastor Sergio and you together read number 1. Vamos ler juntos o número 1. Vamos lá. A primeira coisa sobre excelência espiritual nesse texto que nós lemos. Juntos. Excelência espiritual, juntos, é entender que os sofrimentos podem servir para o avanço do Evangelho. Now there's a passage that relates to that, and that's in verse 12. Ou seja, a passagem que tem a ver com isso está no verso 12. Vamos ler o verso 12 da Bíblia. Abre a Bíblia agora. Como aqui o sofrimento pode servir para o avanço do Evangelho. Está no 12 e no 13. Vamos ler juntos, né? Vamos acompanhar. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. E como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Now some pretty remarkable things in those 2 verses. Há algumas coisas assim muito interessantes nesses 2 versos. Remember, Paul does not like to talk about himself. Lembre-se que eu disse que Paulo não gostava muito de falar dele mesmo. He wants to point people to Jesus. Ele queria sempre apontar as pessoas para Jesus. And so he's explaining his own suffering, E estava explicando o seu próprio sofrimento, that he is in prison, que estava na prisão. and that even though he is in E prison, que ainda que ele estivesse na he prisão, is still preaching the gospel. ele ainda estava pregando o And what Evangelho. has happened to him E o que aconteceu com ele, has led to the advance of the ou seja, gospel. gerou o progresso do He is Evangelho. preaching to all that he sees, Ou seja, ele estava pregando para todos and aqueles da the guarda. gospel has become known even to the imperial guard. Ou seja, o Evangelho inclusive ficou conhecido a todos os guardas do Império. The elite guard that would guard the emperor himself E ele está dizendo que isso ficou conhecido à elite do exército romano. has now heard the gospel Agora tinha ouvido o Evangelho. because of his imprisonment. Por causa de quê? Da prisão de Paulo. So he is even thankful for his imprisonment Ou seja, ele está até mesmo grato a Deus pela sua prisão. because it gives him the opportunity to preach Porque the deu a gospel. oportunidade a ele de pregar o Evangelho. Now, I don't know if I would be so thankful if I was in Eu prison. não sei se eu seria tão grato a Deus se eu estivesse na prisão. But what Paul knew is what we can know. Mas o que ele sabia é o que nós podemos saber. Is that when we are in Christ, Se alguém está em Cristo, we have freedom, whether we're behind bars or free, nós temos liberdade mesmo que estejamos de trás das grades ou livres. we have freedom whether in suffering or living in easy times, Nós temos liberdade mesmo sofrendo ou passando por momentos bons. but the gospel was being advanced. Mas o Evangelho estava avançando, meus irmãos. Now, the word advance is a military word in the Greek. Essa palavra advance, ou avançar, no grego, ela tem uma conotação de uma palavra usada por militares. It is like the soldier who goes out before the army and finds the path. Ou seja, é como se um soldado fosse enviado à frente de todo o exército, na frente para abrir uma trilha. And then once he finds the path, the soldiers in the army can follow. Ou seja, quando esse soldado encontrava a trilha certa, então o restante do exército poderia seguir por aquele caminho. So Paul is saying that his imprisonment Ou seja, ele está querendo dizer que a sua prisão has opened up a path abriu um caminho so that others could proclaim the gospel. para que outros proclamassem o Evangelho de Jesus. And he rejoiced that in his suffering, E ele estava se alegrando em Deus, em seu próprio sofrimento, God would open the door for Jesus. porque Deus abriu portas para What? Jesus ser pregado. Amen. Aleluia, Amen. aleluia, aleluia. And what an amazing way to see suffering. Que maneira maravilhosa de ver o sofrimento. But this is the promise of the Bible, Mas isso é uma promessa na Bíblia. that none of our suffering is Que wasted. nenhum dos nossos sofrimentos é desperdiçado. And so Paul would expect, being in prison, that God would use it. Ou seja, Paulo esperaria que na prisão Deus usaria ele. But perhaps também. one lesson for us is, will God use our suffering? A pergunta é, será que Deus vai usar o nosso sofrimento? You say, you may suffer. Você pode sofrer. No, that's not right. You will suffer sometimes. Talvez você não esteja sofrendo agora, mas em alguns tempos na vida You você vai say, sofrer. Pastor, I did not come to church to hear that I will suffer.
Pastor, eu não vim para a igreja para ouvir que eu vou sofrer. Well, you can find churches that will say you will never suffer. Porque você vai encontrar uma igreja You'll always que vai be rich. dizer que você nunca vai sofrer e que você vai ser sempre rico. You'll always be rich, you'll always be healthy, you'll Você vai always estar be sempre com everything. saúde, você sempre vai ser tudo. But Jesus said that when it rains on the just and the unjust. Mas Jesus disse que quando chove, chove sobre justos e injustos. And the principle here is that when the economy goes bad, Christians and O non-Christians princípio aqui é suffer. o seguinte, quando a economia de um país vai mal, sofre cristão e sofre não cristão. When a disease comes through town, Christians and Ou non-Christians seja, suffer. quando uma doença, um surto de doença chega em uma cidade, afeta cristão e não cristão. But because of Jesus, we have confidence Mas por causa de Jesus nós temos that confiança. our suffering is not in vain, Porque o nosso sofrimento não our é em vão. suffering is not alone. Nosso sofrimento não é God só. will use our suffering for His glory, Deus vai usar o nosso sofrimento para a glória and we can dele. trust Him in the midst of E it. nós podemos confiar nele no meio do So the world sofrimento. looks to us Para que o mundo olhe para and nós sees us living different in the midst of hard e times. vê que nós somos diferentes no meio das circunstâncias And difíceis da just vida. like the Imperial Guard, Assim como a guarda imperial, people you would never expect, as pessoas nunca vão esperar they hear the gospel and respond que ouviu o evangelho e respondeu o because how evangelho, we have responded to suffering, porque nós estamos respondendo ao trusting sofrimento, Jesus throughout it. confiando em Jesus através do sofrimento. Amém? Amém? It's not so easy sometimes, though, is it? E não é muito fácil, às vezes, o sofrimento. When hard times come, what do we do? Quando o tempo difícil vem, o que é que a gente faz? Do we look around and lower our A heads gente olha ao redor, and look baixa a into the cabeça, a circumstances and gente just olha as go around so circunstâncias e unhappy? vai infeliz. And many do. E muitos fazem isso. Many Christians do. Muitos cristãos fazem But isso. if you've been changed by Jesus, Mas se você foi if mudado you por have met Him Jesus, and He lives in you, se você tem, if you have met Him and He lives in you, se você tem o Senhor vivendo em você, then your life is not looking down at the bad ou circumstances. seja, a sua vida não é estar olhando para o chão, para as más Your life circunstâncias. is to be lived looking up to a A good sua vida é Savior. para olhar para cima, para o seu bom For He Salvador. promised us Porque to Ele be that. prometeu isso para nós. Amen? Amém? Let's look at the book of Romans, chapter 8. Vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 8 In agora. Romans chapter 8, we have a wonderful promise of this very thing. A gente tem no livro de Romanos, capítulo 8, uma grande promessa sobre isso. Romans chapter 8, verse 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Listen to what it says. Vamos ler juntos? Romanos 8, 28. Vamos lá juntos, igreja. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Hallelujah. This is why Paul could have great confidence, Era nisso que Paulo tinha grande confiança. because he knew that God would use his suffering Que ele sabia que Deus ia usar o sofrimento dele, in some way, somehow, de alguma maneira, de algum modo, for good. para o bem. And this is true in our lives every day. E isso é também verdadeiro em nossas vidas todo dia. And sometimes that's hard. E às vezes é muito difícil. Nobody enjoys suffering. Ninguém vai ter que estar feliz com o sofrimento. I remember in my own life a time of great suffering. Eu lembro em minha vida um tempo de muito sofrimento. It wasn't my suffering, Não era o meu sofrimento pessoal, but it was my sister. mas foi o sofrimento da minha irmã. She was diagnosed with a rare form of cancer. Ela foi diagnosticada com uma forma de câncer muito rara. And we prayed for her. Nós oramos por ela. People all over the country prayed for her. No país inteiro, pessoas We oraram por trusted ela. God that He was going to be at work in this situation. A gente confiou que Deus iria estar trabalhando naquela situação. Because He taught us to, we laid hands on her and believed for healing. Porque a Bíblia diz que a gente deve levantar as mãos e orar por cura. And I have prayed for people and seen them healed, and I thank God for that. Eu já orei por pessoas e as vi curadas. We Eu agradeço a Deus believe por isso. that God heals. A gente acredita que Deus cura. But this time she did not get better from cancer. Mas dessa vez ela não ficou boa. And as a young woman of about 20, she died. Ela tinha 20 anos e morreu. I was with her on her last hours and days. Eu estava com ela nas suas últimas horas na cama, onde ela estava. And at that time, I did not want to hear Romans 8:28. Naquela hora eu não estava querendo ouvir alguém me dizer Romanos 8, 28. And please, if you see someone go through a tragedy, E por favor, se você está vendo alguém passando por uma tragédia na vida, do not come to them and say, God's going to work it all for good. não chegue nesse momento agora e diga, olha, Deus vai trabalhar para o bem com o risco que For está they've lost a acontecendo. child or a sister or a Se eles brother. perderam um And their heart filho, is um broken. irmão ou irmã,
O Just coração hug está them. quebrado, apenas abrace essa Just hug pessoa. them and love them and encourage them. Abrace, ame, And tell them you are encoraje. sorry and you're hurt with them. E diga que você sente muito e que você está But com ela. what you can know in your own heart Mas você pode saber no seu próprio coração. is that you may not know how. Você não sabe como. You may not know when. Você pode não saber quando. But you know that God will work all things together Mas for você His sabe que purpose. Deus vai usar todas as coisas para o bem, de acordo com os seus propósitos. Amen. Aleluia. And I've seen God use even the death of my sister in so many ways. E eu vi Deus usando a morte da minha irmã em tantas formas, de tantas maneiras. Now I don't know why, Olha, eu não sei por quê. and God doesn't always tell us why. E Deus nem sempre nos diz por quê. He does not give us the answers, He gives us Himself. Ele não nos dá respostas. Ele dá Ele mesmo para But nós. what Paul knew is what we can know. Mas o que Paulo sabia é o que nós podemos saber hoje. That when hard times come, we have Jesus. Quando o tempo difícil vier, nós temos When Jesus. suffering is here, we have Jesus. Quando o sofrimento vier, nós temos When Jesus. death is here, we still have Jesus. Quando a morte vier, nós ainda And temos because we Jesus. have E Jesus, por que nós temos He is Jesus? enough. Ele é And suficiente. so we can have confidence E a gente pode ter that confiança all things work que together for todas good as to coisas those vão who love trabalhar God and are called conjuntamente according para to o His bem purpose. daqueles que são chamados segundo o seu And propósito. that is the confidence that Paul had. E Deus era a confiança que Paulo tinha. That's why he could write these words. É por isso que ele escreveu essas palavras. He'd say, I'm in prison, Ele disse, eu estou na prisão. but it's working for the advance of the gospel. Mas isso Deus está usando para o avanço do Evangelho. Even the imperial guard has heard of the gospel. Mesmo a guarda imperial escutou o Evangelho. Nobody wants to suffer. Ninguém quer sofrer. Even my friends, Pastor Sergio and Samara, have suffered with Samara sickness. Mesmo meu amigo Sérgio aqui, pastor Sérgio, We have- com a enfermidade de Samara. We have prayed in the United States and around the world for Samara. A gente orou nos Estados Unidos e ao redor do mundo pela vida But dela. we've seen her and Pastor Sergio and the kids suffer. A gente viu ela, pastor Sérgio e as crianças sofrerem. We've seen your church suffer with them. A gente viu essa igreja sofrendo com eles. But in the midst of that, God has used it. Mas no meio de tudo aquilo, Deus usou And aquilo. many of you are more bold for the gospel because E of it. muitos hoje são mais corajosos pelo Evangelho por aquilo que o seu His pastor passou. promise is that He will use our suffering. A promessa é que Ele vai usar o nosso sofrimento. The world is broken, O mundo está quebrado. so suffering will come. Ou seja, o sofrimento vai vir. But Jesus is Savior, Mas Jesus é Salvador. so He's with us in the midst of the Ele está suffering. conosco no meio do sofrimento. And He is enough. Ele é suficiente. Aleluia. Número 2. Número 2, vamos lá. You don't need to translate that. Você não precisa traduzir. Número If I 2. say it in Portuguese. Se eu disser em português, por que você vai traduzir? Número 2. Número 2. You make fun of my Portuguese? Não, não, absolutely. Should I make- Ele está perguntando se eu fiz graça do português dele. I will make fun of your English. Ele vai fazer graça do meu inglês. I can tell them some bad things you said to everybody. Eu posso dizer para todo mundo algumas palavras que você errou quando você falou inglês comigo no entrevista. Yes, we don't want that. Let's focus. Número 2. Número 2. Would you read for them? Vamos lá, juntos. A excelência espiritual nos ajuda a confiar em Deus quando enfrentamos dificuldades. Now, we already mentioned that a little bit, A gente já mencionou um pouco sobre isso. but our suffering can bring confidence to others Mas o nosso sofrimento pode dar confiança a outras pessoas. depending on how we respond to the suffering. Ou seja, da maneira como nós respondemos ao sofrimento. Will we suffer well? Nós vamos sofrer bem, Will we look down all the time and be a gente broken? as pessoas vão olhar pra gente. Or even in the midst of our difficulty, will we look up to Ou King no Jesus meio de tudo isso a gente vai olhar para o Rei and Jesus find the grace and the peace that He e gives? encontrar a graça e a paz que Ele dá. When we do, it Quando nós fazemos encourages isso, others. Isso encoraja as outras pessoas quando nos veem fazendo In assim. verse 14, it explains this. Vamos ler no verso 14 que ele explica um pouco sobre isso. Vamos lá. Juntos, verso 14. E os irmãos, juntos, vamos lá. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Amen. Amém? So, Paul points to, not to himself, Paulo aqui não aponta para ele mesmo.
He does not point much to his suffering, Ele não aponta muito para o sofrimento dele. but he says, because of my Mas ele suffering, diz, por causa do meu sofrimento, many people have been encouraged, muitas pessoas têm sido and encorajadas. they're actually speaking more E boldly. eles estão falando mais corajosamente. So the result of his suffering Ou seja, o resultado do sofrimento de was the Paulo advance of the foi o gospel, avanço do evangelho, believers that were encouraged, crentes que foram and encorajados people who would speak the gospel more e boldly. pessoas que começaram a falar mais do evangelho com mais coragem. So what's the result of your suffering? Qual é o resultado do seu sofrimento hoje? You will go through it. Você vai passar por isso? Some of you are right now. Vocês estão, talvez, alguns aqui passando agora. Some of you just came out of suffering. Alguns vieram de um And sofrimento. some of you are just going into some suffering. Alguns estão entrando em um sofrimento. And if you will live with the knowledge that Jesus is King, Se você viver com o conhecimento de que Jesus é rei, that He loves you and He's there with you, que Ele ama você e que está com você, that He give you the strength to make it through, que Ele vai dar força para você passar por isso, and you will let other people see that in e you, você deixar que as outras pessoas vejam isso em sua they will vida, be encouraged in their eles faith vão ser encorajados por sua and will fé boldly share the e gospel vão corajosamente compartilhar o because you have evangelho. shown the gospel's power in your own life. Porque você mostrou o poder do evangelho através da sua própria Don't vida. waste your suffering. Não desperdice o seu sofrimento. Use it for Jesus Use para Jesus and trust Him, e confie nele. because He will use your suffering now. Ele vai usar seu sofrimento agora. People will look at it and see how you live. As pessoas vão olhar para você e vão ver como você vive. Non-Christians will say there's something different about him or her. E não cristãos vão dizer, olha, tem algo diferente na vida daquele homem, daquela mulher. And Christians will say, look at how they have the peace of the Lord in the midst of the trouble. E outros cristãos vão dizer, olha como ele tem a paz do Senhor no meio dos problemas. Jesus called it peace that passes all understanding. Jesus chama isso da paz que excede todo entendimento. Because the world can't understand why you have Porque this o peace. mundo não pode But you entender o que está acontecendo. Because Jesus has Mas given it to você you. sabe porque Deus deu para você. So God uses your suffering. Ou seja, Deus usa o seu And sofrimento. sometimes He uses your suffering later as well. Às vezes ele usa o seu sofrimento um pouco mais tarde também. 2 Corinthians chapter 1 verse 4 speaks of this. Vamos ler agora, gente, 2 Coríntios, vamos Because there abrir. is suffering that we may go through. Por causa do sofrimento que eles passaram. And 2 Corinthians 1:4 says that He will use it later. E 2 Coríntios 1:4 fala como Deus usa um sofrimento de hoje para a bênção amanhã. 2 Coríntios 1:4. It has both a promise of His current comfort Isso tem tanto uma promessa do seu consolo agora, and a promise of how He will use it in the future. e também uma promessa de como Deus vai usar isso que você está passando no futuro. 2 Corinthians 1:4. Vamos ler a partir do 3, porque aí vocês vão entender melhor. 3 e 4. Vamos lá. Vamos acompanhar comigo, vamos ler juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém. Amém. Amen. This verse brings joy to my heart Isso, primeiro de tudo, traz alegria para o meu coração, because He will comfort me in my suffering, porque é através do conforto que eu tenho no meio do meu sofrimento, and then He also uses it to comfort others. e Deus vai usar isso também para confortar outros depois. So the picture here is remarkable A figura aqui, assim, é fora de série, because Jesus porque Jesus is here está aqui, and He gets us through the hard times. e Ele nos ajuda nos tempos And then He difíceis. uses the hard times to E help Ele others. usa os nossos tempos difíceis para ajudarmos outras pessoas. But let's move on to the next section. Mas vamos para a terceira parte da mensagem. Terceira parte. Número 3. No? Certo. Yes, exacto. Good. Thank you. That is not worth applause. Diz que isso aí também não vale um aplauso. Good. Number 3. Vamos lá, juntos. Ponto 3, vamos ler juntos, gente. Excelência espiritual é confiar no poder de Jesus Cristo para a colheita das almas, mesmo quando o evangelho é pregado por motivos egoístas. Yes. Now here the verse takes a little bit of a turn. Ok, o verso aqui
a little bit of a little change in direction. Ou seja, ele muda um pouco a direção dos seus argumentos aqui nesse Paul verso. knows that there's disunity in the church. Paulo sabia que havia desunião na igreja em Roma. He's in Rome, and the church in Rome has some arguments between people. Ou seja, a igreja de Roma tinha algumas confusões entre os membros da igreja. But what Paul said is, my reputation doesn't matter O que Paulo quis dizer aqui é que a reputação dele não as importava, long as Jesus is preached. desde que Jesus seja pregado. Listen to what it says in verses 15 through 18. Vamos ler agora os versos 15 a 18 para entender o que ele quer dizer nisso aqui, que Deus usa essas circunstâncias também para expandir o evangelho e colher almas, mesmo quando é pregado por motivos egoístas. Vamos lá. Juntos. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de que maneira? De boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Amen, amen. Amen. It's a powerful and important passage. Isso aqui é uma passagem muito importante e poderosa, gente. Because Paul is saying there's some people who don't like him in the church at Rome. Ou seja, ele está falando de algumas pessoas que não gostavam dele lá na igreja em Roma. Some of them are preaching out of envy. Ou seja, alguns estavam pregando por ambição, por egoísmo. Some are actually preaching to cause worry to him in his imprisonment. E alguns estavam pregando de uma maneira para que ele se sentisse preocupado enquanto estava But na Paul says, I cadeia. don't care. Mas Paulo disse, eu não ligo. You don't have to like me Você não tem que gostar de mim. because it's not about me. Porque isso não tem nada a ver comigo. It's about Jesus. Tem a ver com Jesus. And that's his focus. E ali era o foco dele. Because there may be people who don't like a pastor. Pode haver pessoas que não gostam de um pastor. Maybe they say, I don't like this pastor. Alguém podem dizer, I eu não don't like gosto the way desse he pastor. preaches. Eu não gosto da maneira que I ele don't know how prega. he like the way he looks. Eu não gosto do que ele gosta, como ele se His apresenta. goatee is too long. Ou seja, a barbicha dele é muito longa. Don't touch. I won't touch. Some people might not even like Pastor Sergio. Pessoas podem até não gostar de pastor Sérgio. No. Everybody likes Pastor Sergio. Ele está dizendo que todo mundo gosta de mim. Vamos fazer de conta que sim. But my guess is there are some people who don't like your church. Mas eu tenho a ideia de que muitas pessoas não gostam dessa And you may igreja. hear this for them. E você pode, Don't worry. não se preocupe. They might not like you. Eles podem não gostar de você. Don't worry. Não se They preocupe. might not like Pastor Sergio. Eles podem não gostar de Who pastor Sérgio. cares? Quem liga? If they know Jesus Se eles conhecerem and Jesus, they are hearing the gospel, eles estão ouvindo o it evangelho. is not your reputation that Não é a matters. sua It is not reputação my que importa. reputation Não é a that minha matters. reputação It was que not importa. Paul's reputation Não é a that reputação matters. de He said, I Paulo. care about Jesus' Porque reputation. eu tenho que cuidar da So it reputação doesn't de matter if Jesus. I'm in prison. Não importa se você está na It prisão. matters that I follow Jesus. Importa que eu sigo Jesus. It doesn't matter that I'm suffering. Ou seja, não importa se eu estou It matters that I sofrendo. trust Isso Jesus. importa que It eu confio em doesn't Jesus. matter if you don't like me, Eu não importa se It você não matters gosta that de you mim. hear of Jesus, Importa que você ouça de because Jesus. Jesus is enough. Porque Jesus é Jesus suficiente. is enough. Jesus é suficiente. That's Paul's life. Ali era a vida de Paulo. And that's why he could say these things. É porque nós podemos dizer tudo He did isso. not worry about his reputation. Ele não ligou sobre a sua reputação. He was more concerned that his Savior would be known by all. A questão que ele se preocupa é que o seu Salvador fosse conhecido das outras pessoas. So the passage reminds us A passagem nos lembra that what's most important is Jesus. que o mais importante é Jesus. He gets us through our suffering, Ele nos leva através do nosso sofrimento. and spiritual excellence means we trust Him in the midst of our suffering. E excelência espiritual significa confiar nele no meio do sofrimento. When we believe in what God is doing, we trust Him in the midst of suffering. Quando a gente acredita no que Deus está fazendo, a gente confia We nele. gain confidence in the midst of our trials. A gente ganha confiança no meio das nossas lutas. But because Paul was focused on Jesus, Mas porque Paulo estava tão focado em Jesus. he said, what does it matter? Isso não importa. What does it matter? O que se importa? It's not important. Isso não é importante. The gospel is more important. O evangelho é mais importante. Amen? Amém, gente? Amen. So, lastly, I want us to look at the fourth thing today. Por fim, no quarto ponto, a gente vai falar de 4
subponto. And we'll actually break this into several parts. Pegamos esse ponto e vamos falar em algumas partes. We will go through them quickly, A gente vai rapidamente sobre but I isso. want us to understand Paul's confidence Mas eu quero que você entenda a confiança de Paulo. and how he would trust God in the midst of that. E como ele confia em Deus no meio de tudo aquilo. Yeah, so number 4 in our outline. Vamos ler, número 4, juntos, vamos lá, gente. A excelência espiritual ajudou Paulo a confiar no poder do Senhor para a sua libertação. Amen. Literally. So why do we trust him? Por que nós confiamos nele? Because Paul was confident of his deliverance. Porque ele está confiante, Paulo está confiante na sua libertação. Now, what's strange about this is it wasn't about deliverance from prison. O que é estranho sobre a confiança que Paulo tinha de que ele iria ser libertado não tem a ver com a prisão em si. There was no way he could be confident of that now. Ele não tinha maneira dele estar confiante nisso. To our knowledge, no Christian had ever appealed to the emperor before. Veja bem, para o nosso conhecimento da pesquisa teológica, nenhum cristão havia apelado para o imperador em um julgamento até Paulo ter feito pela primeira vez, apelado para o imperador em um julgamento que ele teve. So if the emperor had a bad day, E se o imperador tivesse num dia mau, he could cut their heads off. ele podia dizer assim, corta a cabeça If he had a dele. good day, he might let them go. Se ele tivesse num bom dia, He podia might deixar ele leave them ir. in prison. Ou poderia deixar ele mais um tempo na And yet Paul prisão. says he's confident in his deliverance. Mas Paulo ainda assim diz que estava confiante na sua libertação. He says, yes, I will rejoice. Sim, eu vou me alegrar. Why? Por quê? Because he knows of his deliverance. Porque ele sabia da sua Let's libertação. read that from verse 19. Vamos ler agora o verso 19. Vamos lá, gente. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. So what deliverance was he confident in? Em que libertação ele estava confiante? It was not deliverance from prison. Ele não estava confiante na libertação da prisão. Tradition holds that he's martyred there in Rome. A tradição diz que ele foi assassinado em Roma, realmente. But he was confident in his freedom in Christ. Mas ele estava confiante na sua libertação em Cristo, sua liberdade em If he was Cristo. behind bars, he was free. Se ele estivesse atrás das grades, ele era If he livre. was free, he was free. Se ele estivesse fora das grades, ele era And if he livre. was dead, he was E free. se ele tivesse morto, ele também era Because he who livre. the Son sets free is free Porque indeed. aquele que o Filho libertar, esse verdadeiramente será So he livre. knew. Ele sabia disso. And he was confident in his E ele tinha deliverance. confiança na sua libertação. Can Aleluia. you be? You can be confident in that freedom as well. Você também pode confiar nesse tipo de And that is what liberdade. Paul is modeling to us right now. É o que Paulo, o apóstolo, está modelando para a nossa vida hoje. So he said to the church at Philippi, I'm confident of my deliverance, Ele disse para a igreja de Filipos, eu estou confiante na minha libertação. and the gospel will still be advanced. E aí o evangelho vai continuar avançando. But he has more. Ele tem mais. He's confident in his deliverance, Ele confia também que a sua libertação, but he's also confident that he won't be ashamed. ou seja, além de confiar na sua libertação, ele também confiava que não seria nunca envergonhado. Vamos ler o verso 20 juntos. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Amen, amen. He had a eager expectation. He was ready and sure Ou seja, ele estava certo, ele tinha uma certa that he expectativa would not be ashamed. que ele não seria envergonhado. Because when you trust in Jesus, Porque quando você confia em Jesus, meu irmão, he is with you in your suffering. ele está com você no seu He is with you sofrimento. in your Ele imprisonment. está com você na sua He's prisão. with you in your good times and your bad Ele está times. com você no momento ruim e no And with momento all bom. boldness, E com toda a we can have coragem, confidence a gente pode ter because confiança. we are in Christ. Porque a gente está em Cristo. With boldness. Com coragem. See, Paul believed his suffering advanced the gospel. Paulo acreditava que o seu sofrimento estava fazendo avançar o evangelho. His hardship made other people bold, As durezas pelas quais ele passou estavam fazendo com que outras pessoas se tornassem mais and his corajosas. focus was not on himself but on Jesus. E o seu foco não era em si mesmo, era em Jesus. He was not wallowing around in his hard times. Ou seja, ele não estava ali, sabe, com aquela fraqueza nesse tempo difícil. But confident that he would not be ashamed.
Mas ele estava confiante que ele não Because seria he said, I'm not envergonhado. ashamed of the gospel. Porque ele disse uma vez também, eu não me envergonho do So evangelho. Paul was not ashamed of the gospel, Ou seja, ele não tinha vergonha desse and he evangelho. knew that if he kept his eyes on Jesus, E ele sabia que se ele mantivesse os olhos em Jesus, that he would not be left ashamed. ele não seria jamais envergonhado. Amen. Amém, gente. But it doesn't end there. Mas ainda não termina aqui. He also has confidence that Christ would be honored through our Ele lives. também tinha confiança no poder do Senhor para que Cristo fosse honrado através da sua vida. And he says this in the next verse. Ele diz, verso 20 de novo na parte B. Vamos lá, vamos ler todo o 20. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será como, gente? Engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amen. Paul was confident that no matter what happened, Ele tinha confiança de que não importava o que acontecesse. the gospel would be advanced, O evangelho seria adiante, He would be delivered. ele seria liberto, he would not be ashamed, ele não seria and envergonhado. Christ would be honored in his life. E mais, Jesus seria honrado através da vida And he dele. says, no matter what happens, E ele diz, não importa o que if I aconteça. live, I will honor Jesus. Se eu viver, eu If vou honrar I die, he Jesus. will be honored by my life. E também, se eu morrer, eu serei honrado. Because Paul knew Jesus was more valuable than anything Porque ele else. sabia que Jesus era mais valioso do He que is qualquer more outra valuable than coisa. what you lose. Muito mais valioso do que o que você He is more perde. valuable than what you have. E é mais valioso do que o que você He is tem. more Um 1,90 m aqui, 1,90 m. Wives, maybe you point to Ah, your já sei, husband. Júnior, vem cá, Júnior, vem cá, Júnior. Right back here, who is Vem cá, this? Júnior. Who is this? Júnior, look at him, olhe para Oh, ele. Ele vai bater em você. yes. Yes, come here. Vem cá, Come Júnior, here. vem cá. Come here. Ele vai Come bater here. em você. He's gonna beat you. He's a big man. He's a big man. Look Come at here. him. Come here. Come here. Two men. Two men. Edgley, vem também. Yeah, Dois. come dois. on, come on. Dois homens grandes aqui. Come on, pra come on bater. up here. Come on up here. Yes, 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 É pra bater, viu? Geral. yes. Let's see how big he is. Vamos ver quão grande eles são. Oi, oi. Come here. Oi. Come here. Come here. You want some? Come here. You want this? You want some of this? Oi. This one too. He's big. He's big. Look at this. Look at these. Olha pra We esse say, welcome to the gun show in America. A gente diz, bem-vindos ao show das Strong. Você é muito forte. You are both strong. You hit them, right? Você também é forte. Bate de novo, Vamos lá. Go, one more time, one more time. Yeah. Okay, good. Okay. Let's thank them. Will we thank them, Vamos okay? agradecer. Yes, just go back to your seat. Thank you. Desce com ela, desce com ela.
They didn't look too worried, did they? Eles se mostraram preocupados. The men did not look so worried. Os homens não ficaram tão preocupados com as crianças. They did not worry that they'd be hurt. Eles não se preocuparam em ser machucados. I think they could handle it. Eles poderiam segurar essa situação. Because they are bigger than the problems that come at them. Porque eles são maiores do que os problemas que vêm. And it's wonderful to see their strength. E é muito bom ver a força deles. But in the midst of their strength, there's confidence. Mas no meio da sua força também há They don't confiança. have to lash out. Eles não têm que... They don't have to fight. Eles não precisam brigar. And here's what I want you to see. E é isso que eu quero que você veja. When you are in Christ, Quando você está em Cristo, when your life is hidden in quando a Christ, sua vida está escondida em then Jesus, you are inside of e Christ. você está dentro de Jesus, He is your protection. Ele é a sua He is your proteção. life. Ele é a sua He is vida. your strength. Ele é a sua And the força. struggles come. E aí os And the problemas problems vêm. hit E os you. problemas batem You em você. stand because Mas você fica, not in your own permanece. strength. Não na sua But própria because força. Jesus is Porque enough. Jesus é suficiente Amém. na sua vida. Amém? Amen. Aleluia. And this is why Paul would say, E é isso que Paulo diria. for to me living is Christ, Porque para mim, o viver é Cristo. and dying is gain. E o morrer é lucro. Normally, they would say the opposite. Normalmente a gente diz o oposto. You would say, if I live, it's gain, Você vai dizer assim, se eu viver é ganho. but if I die, I'll be with Christ. Mas se eu morrer, eu vou estar com Cristo. It makes more sense this way. Faz mais sentido desse jeito. But Paul knows better. Mas Paulo sabia melhor ainda. He knows that being with Christ is so much more Ele sabia que estar com Cristo era tão mais, because he has understood what it means to be in Christ, porque ele entendia o que significava estar escondido em Cristo. to be changed by Christ. Ser mudado por Cristo. And so his suffering was for God's glory. Ou seja, o sofrimento dele era para a glória His de Deus. imprisonment would advance the gospel. Ele na prisão, o evangelho estava If people avançando. said bad things about him, he didn't Se care. as pessoas falassem coisas más a respeito As dele, ele long não as they heard ligava. about Christ, Desde que as pessoas ouvissem because his sobre life Cristo. was hidden in him. Porque a vida dele estava escondida nele, em Cristo. So the question you and I have to ask A questão que nós precisamos perguntar, is, are we hidden in Christ? nós estamos escondidos em Because Cristo. when we are, the troubles can come. Porque se a gente estiver, os problemas podem vir. But our confidence is not in us. Mas a nossa confiança Our não está em nós confidence is in mesmos. Christ. A nossa confiança And está em He is Jesus. enough. E Ele é suficiente. enough. Ele é suficiente. So the point is not that I might live or I might die. O ponto não é se eu vou viver ou se eu vou morrer. The point is that either way, A questão é que, de toda It's maneira, for Jesus. é para Jesus. my life is for Him. Minha My vida é para death is Ele, for minha Him. morte é para If I Ele. live for Se eu Jesus. viver, eu My vivo life para is Ele. His. Minha My job is vida é His. dele. My Meu day trabalho is é dele. O meu His. dia My é dele. night is His. Minha noite é My dele. good times are Meus His. bons My momentos são suffering deles. is Meu His. sofrimento For to também. me to live Porque is para mim Christ, viver é Cristo and to die is to e gain. morrer é lucro. And there is the confidence. Aí é a confiança de Paulo. Now the question for you today is, A questão para você hoje, do you have that confidence in você tem essa Christ? confiança em Jesus? See, this is why Paul had this all along. Isso é por isso que Paulo passou por tudo isso. He's in prison in chains. Ele estava na cadeia, gente. I have visited the prison in Rome where he was. Ele visitou a prisão onde Paulo esteve em Roma. It's not a nice place. Não é um lugar legal. There were no toilets. Não tem He banheiro. was on the bottom floor and everything from the top floor would fall down on him. Ou seja, ele estava embaixo, tudo em cima, podia He cair was em cima chained dele. to a wall in the dark. Ele estava preso em uma parede no He escuro. would dictate the letters so people would write them because he Ou couldn't seja, do it. ele tinha que ditar essas cartas. Ele não tinha como escrever com a própria mão, ele tinha que ditar porque ele But he estava didn't preso. care Mas ele não ligou, because he had Christ. porque ele tinha Jesus. Folks, having Christ will get you through any suffering or challenge you Meus face. amigos, ter Jesus vai lhe permitir passar por todos os sofrimentos e problemas nessa vida. This was his confidence all along. Foi a confiança dele em If todo you're here tempo. today and you do not yet have that confidence, I want to invite you to Jesus. Se você está hoje aqui I want to e invite ainda you. não tenha essa confiança de Paulo, eu quero convidar você. I want to invite you to trust and follow him as your Savior and Lord. Eu quero convidar você para confiar e seguir Jesus como seu Senhor e Salvador. Because he died on the cross Porque ele morreu na cruz for your sin. para And por in seus your place. pecados, no seu lugar. And he calls you to this good news E ele chama você para essa boa to nova. trust and follow him.
confiar nele e seguir. Not nele. so your life would be free of suffering, Não para que a sua vida esteja livre de sofrimento, but so your life would be filled with Jesus, mas para que a sua vida seja cheia dele, de who gets you Jesus. through any suffering. E aí você vai passar por todos os sofrimentos. Amém? Amém? Louvado seja o nome If do you're a Senhor. follower of Jesus, Agora, se você já é seguidor de Jesus, I want to invite you to live like Paul lived, eu quero convidar você para viver como Paulo viveu. to see your circumstances as an opportunity to advance the gospel, Ver as suas circunstâncias como uma oportunidade para o avanço do to not Evangelho. waste your suffering, but to see God use it to help Não others, desperdiçar o seu sofrimento, mas ver Deus usando o seu sofrimento para ajudar to outros. trust and have confidence in Him. Para ter confiança e esperança nele. But it means to say, for to me to live is Christ, Mas você precisa dizer, para mim viver é Cristo and to die is gain. e morrer é lucro. Pastor Sergio is going to invite you to this reality tonight. E agora eu vou convidar vocês para Because essa for me- realidade nessa noite. To live is Christ, Porque para mim viver é Cristo and to die is gain. e morrer é lucro. Amen.